Que alegria mais uma vez estar aqui com vocês e trazendo a minha esposa Cristina, meu primo e irmão Ricardo, sua esposa Elani Miguel, e ouvindo esse grupo maravilhoso aqui que a gente conhece não apenas da Tomada do Louveiro, né, Alessandra? Ela e os pais, e de ouvir também cantando lá na Tomada do Louveiro. Sua esposa, Caio, e Maiara, Paulo Fernandes. Não, Paulo Fernandes, essa eu queria. Maiara e Carolina. Então, assim, uma alegria enorme, muito assim, satisfeito por essa noite. A gente veio de uma pessoa, parou em Campina Grande um pouquinho, e subiu a serra aí numa neve, uma neblina forte, bonita, uma noite fria, aconchegante aqui, mas sobretudo por esse calor humano que é a família espírita na Casa Espírita. A Casa Espírita, ela tem para mim uma dimensão humana que ultrapassa em muito as demais organizações que envolvem pessoas. Porque a Casa Espírita, ela é templo naquilo que as pessoas têm como religião e fé. A Casa Espírita tem isso, tem essa dimensão. A Casa Espírita tem a dimensão humana, social, o grêmio, onde a gente reúne os amigos, onde a gente revê os amigos, onde a nossa família vai e ali vive aqueles momentos mais felizes, no sentido de buscar o ser humano melhor que habita dentro da gente. E tem a dimensão também da espiritualidade. A gente se vê, a gente se percebe como médium na Casa Espírita, mais do que em qualquer outro lugar. E quando a gente não é médium, a gente na Casa Espírita encontra os médiums. Essa dimensão mediúnica espiritual, ela traz também à Casa Espírita uma coisa um tanto mística na visão de quem não conhece, mas uma dimensão real das possibilidades de interação entre a vida humana corpórea e a vida humana espiritual ou incorpórea. É na Casa Espírita onde essa dimensão ela se apresenta, ela se fortalece nas nossas percepções. A dimensão da Casa Espírita como escola, que a gente vem participar de um grupo de estudo, a gente vem assistir uma palestra, uma exposição e aprender. A gente aprende o Evangelho, a gente aprende filosofia. E se a gente enveredar pelo campo da mediunidade e das pesquisas, a gente também vai aprender pelo aspecto científico da doutrina espírita. Então, a dimensão escola da Casa Espírita é uma que se apresenta fantasticamente na ocupação das nossas mais profundas curiosidades científicas, filosóficas e religiosas, na busca da verdade, das verdades que Deus nos oferece. E quando Pedro Paulo falava para mim, Marcelo, o tema Casa Espírita é um recanto de paz. É outra dimensão. A gente pode observar também que as pessoas se sentem mais fortalecidas em promover a paz, em serem pacíficas na Casa Espírita. E muitas vezes a gente se vê até com os nossos amigos, os nossos parentes, os conhecidos, lá na Casa Espírita, fulano parece um santo. Mas quando ele sai de lá, aí volta ao normal. Então, as pessoas às vezes falam isso de um ponto de vista crítico, mas o que está por trás disso é a dimensão de transformação, o potencial transformador da Casa Espírita. As pessoas são tocadas no coração, as pessoas são envolvidas nas lições do Evangelho, as pessoas estão sob contato com os espíritos elevados que atuam na Casa Espírita. E que esses espíritos têm tarefas específicas na Casa Espírita. A simples presença deles já envolve quem estiver no ambiente. E esse espírito elevado que vem à Casa Espírita quando houve algum trabalho no campo espiritual, ele não vai com a pessoa até a casa dela, não. Quando a pessoa sai, atravessa o portal da Casa Espírita, ela já perdeu a irradiação desse espírito superior. Ela já volta a ser normal. E o normal dela é não ter paciência, não ter tolerância,
não ter amor, é ser uma pessoa revoltada no trabalho, insatisfeita com o salário. Na casa espírita, em contato com essas almas elevadas, com alguns médiuns mais dedicados, com os dirigentes mais envolvidos, aquela pessoa esquece quem é ela. E ela passa a ser aquilo que aquela expectativa de amor em torno dela a convida. A busca de ser alguém melhor. Então é muito comum a gente ouvir isso de crítica. Fulano, quando chega na casa espírita, parece que veste uma roupinha de cordeiro. E quando ele sai da casa espírita, recupera a pele de lobo. Então, isso não é uma falsidade da pessoa. Isso é o envolvimento que o espiritismo promove na casa espírita a partir da presença de almas elevadas. As pessoas que se aproximavam de Chico Xavier em visita a ele, em Pedro Leopoldo, ou em Uberaba, ou em qualquer lugar onde eles estivessem, diziam que sentiam um sentimento, uma emoção diferente. Que eram tocadas por uma emoção que quase levava ao choro, quando não levavam. Então, na casa espírita, a gente recebe não apenas a visita. Na casa espírita, há espíritos elevados que assumem compromissos no trabalho espiritual, na condução das palestras. O palestrante, ele é irradiado por entidades elevadas, intelectualmente, espiritualmente, porque elas têm a missão de promover o aprendizado do público que vem à casa espírita. Então, o palestrante, ele é tomado dessa inspiração de espíritos que vêm quase que se acoplam perispírito a perispírito com os palestrantes, no sentido de promover o aprendizado, de trazer uma palestra que toque mais o coração das pessoas, de falar a alguém que está pensando em suicídio, de levar a mensagem da esperança da vida, de que a vida continua. Então, essas almas elevadas, quando se aproximam da gente, elas deixam, através da irradiação espiritual, perispiritual, elas deixam suas impressões de amor em nós. E o amor e a luz é mais forte do que o ódio e as trevas. Então a gente é vencido nas nossas expectativas íntimas a partir do simples contato com esse ambiente que a casa espírita promove. E essa irradiação é tão forte que ela se sobrepõe às nossas fraquezas, às nossas tendências egoísticas, aos desejos mais materiais, o que não significa que as pessoas não possam cometer deslizes dentro da casa espírita, deixando-se envolver pelo rancor, pela raiva, superando essa vibração elevada que está na casa espírita. Mas normalmente, quando o centro espírita está em plena e harmoniosa efervescência espiritual, até isso é dita. Até isso é dita. As desarmonias têm mais dificuldade de acontecerem no ambiente da casa espírita que está em plena harmonia. Então, a casa espírita, o centro espírita, promove um trabalho de formiguinha, espontâneo, com simplicidade. O centro espírita, ele reúne o esforço de todos para promover tarefas simples de amor, de atenção, acolhendo os que chegam, consolando os que sofrem e esclarecendo aqueles que vêm em busca e com dúvidas a respeito da morte, a respeito de coisas que estão acontecendo com ele. E também orienta o caminhar das pessoas. O tratamento espírita, aquela entrevista que a gente tem com as pessoas que estão recebendo orientação espiritual, aquela terapia do amor, faz com que as pessoas revisitem suas crenças, revisitem suas condutas. Emmanuel diz que o centro espírita é uma escola, onde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna. Veja bem, burilar-nos e aperfeiçoar os outros. Esse trabalho que a gente faz, seja na hora que você está orientando uma pessoa na casa espírita sobre o tratamento,
seja na hora que você faz um passe, seja na hora que você faz uma palestra, ou coordena uma reunião, participa de um grupo de estudo, ou quando você está na livraria e alguém lhe pede uma dica de um livro bom. Nesses momentos, segundo Emmanuel, lá no tema O Centro Espírita, publicado no Reformador em janeiro de 1951, ele já destacava esse papel do Centro Espírita como escola. Nós vamos encontrar também uma frase que eu achei fantástica, da verdadeira essência do que é a atividade espírita. Quando se trata de estudo prático e divulgação da doutrina espírita, André Luiz diz, lá no livro Conduta Espírita, a educação da alma é a alma da educação. A educação da alma é a alma da educação. Porque, também relembrando Allan Kardec, quando ele diz, é pela educação, muito mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Aí André Luiz vem depois e diz, a educação da alma é a alma da educação. Então, na casa espírita, não é transformar pessoas em letradas do espiritismo. Não é esse o objetivo de nossos grupos de estudos. Não é esse o objetivo de nossas palestras, de nossas conferências, de nossos eventos. Não é transformar em doutores do espiritismo os participantes da casa espírita, mas em pessoas que educaram suas almas à luz do espiritismo. É que cada um se reconheça nesse potencial de almas em evolução, na busca da perfeição. Então, a educação da alma é a alma da educação na casa espírita. E a casa espírita, ela precisa ter uma equipe bem trabalhada, bem orientada, sabendo o que vai fazer, como vai fazer, quanto de envolvimento espiritual, emocional, afetivo, intelectual, cada um precisa contribuir. E a gente diz lá, a organização da casa espírita, definir a missão da casa espírita, que normalmente é muito semelhante a qualquer centro espírita, apenas localizado em cidades diferentes, o público mais ou menos envolvido, mais ou menos intelectual, mais ou menos engajado nas atividades da casa espírita ou não, mas há uma missão a ser cumprida. Há uma base legal da casa espírita. Ela está referenciada na Lei das Associações, que é publicada, a nova lei é de 2005, se não me engano, que prevê até a mudança do termo sócio para associado. A gente precisa adaptar o nosso estatuto, porque a gente não tem sócio da casa espírita. A gente tem associado. Sócio é de iniciativa privada, é sócio, vai participar dos lucros, vai ganhar dinheiro com aquele empreendimento. Não, eu estou associado a uma ideia. Não sou sócio desse empreendimento chamado Casa Espírita. Eu sou um associado que vou colaborar com a missão da Casa Espírita. Há uma administração financeira. É preciso uma organização financeira, um tesoureiro, um diretor financeiro, que receba as doações e preste contas dela a toda a diretoria e tenha um acompanhamento, né, rigoroso, no sentido de prestar contas à sociedade das doações recebidas. Aos princípios orientadores doutrinários, nós temos a codificação, que é a base do Espiritismo. Nós temos as obras complementares, que são as obras publicadas principalmente na metade do século passado, através de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, entre outros, né? E os estudiosos espíritas que estão aí produzindo também, não são apenas os espíritos que vêm, psicografam as mensagens e determinam o que é o que não é. Nós temos aí diversos autores que não são médiuns, que são pesquisadores, como é o caso de Clóvis Nunes, né? Hernani Guimarães, que já desencarnou, e tantos outros pesquisadores, Herculano Pires, que foi um dos maiores, mais conhecidos. Enfim, os princípios orientadores doutrinários devem ser conhecidos de todos, não apenas da diretoria. A organização federativa, como uma rede de apoio e sustentação da Casa Espírita, os nossos intercâmbios com as demais casas espíritas são fundamentais para a gente poder ter um elo de ligação entre as casas espíritas
e apresentarmos à sociedade uma proposta coesa, uma proposta doutrinária, uma proposta de atuação coerente com a doutrina espírita. Então, a gente precisa ter esse sentido de que fazemos parte de um todo em que há divergências não sobre os princípios doutrinários. Os centros espíritas, a federação, as associações municipais, eles têm convergência nos princípios doutrinários, mas podem ter divergência na forma de implementar essa ou aquela proposta, porque vai ser de acordo com as características de cada equipe. Então, a gente não tem divergência quanto aos princípios. A gente pode ter naturais divergências sobre como vamos fazer ou deixar de fazer essa ou aquela atividade. Porque isso vai ser inerente às características da equipe e às possibilidades de cada um, porque uns têm mais facilidades de recursos, outros têm menos, outros têm mais equipes, outros têm menos equipes. Muitas vezes o dirigente da casa espírita tem facilidade porque está em um centro urbano melhor, mais aquinhoado, e outro que está no interior vai ter mais dificuldade de reunir esforço para implementar suas atividades. E a importância de a gente se sentir parte desse todo, seja no movimento local, municipal, estadual, nacional ou internacional, como a gente tem hoje o SEI, que é o Conselho Espírita Internacional, tem um movimento que cresce dia a dia, alcançando todos os países do mundo, através de um intercâmbio fantástico. No próximo ano nós vamos ter o 8º Congresso Espírita Mundial. Ele será realizado em Lisboa, Portugal, entre os dias 12 a 13 de outubro. Eu e Cristina vamos estar lá, firmando esse compromisso para não esquecer de juntar a poupança a partir de hoje, né? É onde? Em Lisboa, Portugal. Então, assim, esse é um movimento que vai reunir os espíritas do mundo todo em um espaço que não cabe todo mundo, então as vagas são limitadas. Quem quiser ir tem que comprar o ingresso logo, já vai acabar, porque não dá para todo mundo. Então é um movimento que cresce dia a dia e através da internet hoje a gente promove um intercâmbio mundial do espiritismo através da internet, a chamada Web TV. Né? Tem a TVC, tem a Rede Amigo Espírita, tem a Rede Visão, e cada um faz o seu canal hoje na internet. Lá na TV Mundo Maior. E na TV Mundo Maior, que é fantástica. Eu chamo a atenção para a Alana Regis, que foi pioneiro da divulgação do espiritismo na televisão e no rádio, na internet. Dali o Luiz Rivas prestou uma consultoria à Federação Espírita Brasileira, onde surgiu a TV da Federação Espírita Brasileira, depois a TVC, e antes disso, um pouco, a TV Mundo Maior, que enveredou pelos sistemas satélites, lançando o movimento espírita em todo o Brasil. Então é uma coisa que não tem mais fim. E hoje, cada um da gente aqui pode criar um canal no YouTube e lançar a sua palestra, o seu comentário, promover grupos de discussão no Facebook, nas redes sociais de uma forma geral. Ou seja, cada um hoje é um canal produtor, é uma fonte produtora de informação e de mensagens. A música aqui do grupo Toque de Luz, que a gente já assiste os shows, quando alguém grava, daqui a pouco está lá no grupo, a Rede Paraíba Espírita, no grupo da Federação, e a gente assiste virtualmente, sem ter assistido presencialmente, mas é como se ali estivesse. Então não há mais limitação no tempo, nem no espaço, para que as informações cheguem. O mundo é uma aldeia global. Uma aldeia global facilitada pelos caminhos da tecnologia. E muita gente abomina. A espírita que não entende esse negócio de rede, de internet, como se isso fosse outro mundo. Não é. Vida virtual e vida corporal ou presencial estão de tal maneira interligados que virá uma única dimensão. Então, quando a gente fala em integração, a gente fala de quê? De movimento espírita. O movimento espírita é um conjunto de ações promovidas não apenas por um centro espírita, mas por todos os centros espíritas, na divulgação principalmente, e nas atividades de estudo e prática do espiritismo. Onde a gente tem estudo, divulgação, práticas mediúnicas, a doutrina espírita está ali, apresentando-se
através da nossa ação, para toda a humanidade. Já o centro espírita é um local de paz. É um local de paz construtiva, propiciando a união de seus frequentadores, na vivência da recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros. E esse local de paz, há algumas premissas, alguns pré-requisitos para que exista essa paz. E a semana passada, em reunião de diretoria lá na União Espírita, Casa da Vovozinha, porque lá é Casa da Vovozinha, conhecida, né? Mas o nome mesmo da instituição é a União Espírita Deus, Amor e Caridade, o EDAC. A UEDAC surgiu em 13 de agosto de 1931, portanto, completando agora 84 anos. A Casa da Vovozinha foi um departamento que surgiu na União Espírita em 1959 e que foi criado como internato e deixou de existir como tal em 2005 para 2009. Começou o processo de fechar, encerrar as atividades como internato. Então a Casa da Vovozinha como internato, aquelas vovozinhas que a gente amou e teve tanto carinho por elas ao longo dos anos, elas moravam lá mesmo na Casa Espírita, cada um tinha a sua caminha, seus móveis. E chegamos a ter lá mais de 40 idosos internados na Casa da Vovozinha. E quando foi em 2009, encerramos as atividades em razão de o novo Estatuto do Idoso exigir que esse tipo de abrigo tivesse um apoio médico hospitalar mais extenso. Até UTI, se fosse o caso, tinha que ter médico de plantão, enfermeiro. Pois uma casa que vive da caridade, já está tirando pessoas da rua, abandonadas pela família, vai colocar um sistema desse de proteção ao idoso. Que seria o ideal e que era o desejo de todo mundo, mas de onde tirar essa fronteira, buscar essa fronteira? Então, a casa não quis ser incoerente em relação à lei, e aí desativou essa atividade de internato, passou a ser externado. Então elas não dormem mais lá. Elas têm uma assistência social, que é feita 1 ou 2 vezes por semana na casa, em que há orientação evangélica, do Evangelho, do Espiritismo, e um apoio material quando elas precisam. Esse pré-requisito, ele se baseia no trabalho e na heteroconfiança, que é a confiança entre as pessoas. Nossa casa espírita, qual é a sua casa espírita? A gente diz a sua casa espírita, ou a minha casa espírita, porque a gente tem um sentimento de posse por ela. De posse é um exagero, um sentimento de amor, um sentimento de integração. Qual é a sua casa espírita? Eu participo lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Esperança. Eu sou da Seja. A gente tem um sentimento de identidade com a casa que a gente participa. A gente gosta daquele ambiente. Então, há um sentimento, uma afetividade, há um envolvimento. Então, a casa espírita precisa desse sentimento. Mas que a gente tenha a capacidade de alimentar este centro espírita com esse sentimento de confiança mútua, de paz, de respeito. E sabe quando ele é desafiado? Ele é desafiado quando a gente começa a querer impor a nossa vontade. É quando alguém dentro do grupo começa a achar que ele precisa acertar as coisas, ele precisa colocar um ponto no i. Esse é o momento em que há o conflito. E os conflitos vão surgir sempre. Mas como é que eu me coloco na divergência? Como é que eu me coloco na hora de tomar decisões importantes? Eu imponho ou eu dialogo? Eu coloco a minha opinião, a minha receita, o meu conselho como a única saída, ou eu coloco minha opinião como mais uma alternativa para o grupo escolhido? Dependendo de como a gente coloca as nossas propostas, a gente cria becos sem saída na comunicação com o nosso amigo na casa espírita, com a nossa amiga na casa espírita. É aquela opinião que diz assim, ou isso, ou não tem acordo. Eu só vejo uma saída para a nossa casa. Acabou. Porque se você só vê uma saída, é a sua saída. E nessa hora a gente tem que
dialogar com todos para ver quais são as saídas disponíveis. Porque no incêndio a gente vai sair de qualquer lugar, não é? Só por uma saída, não tiver uma brecha, o camarada pula a janela, cai do outro lado e escapa. Então a gente precisa ter a capacidade de nos diminuir em relação ao todo. Então dizia Jesus, né, que ele cresça, diz lá no Evangelho, na Bíblia, né, no ensinamento bíblico, que ele cresça e eu diminua. É esse o sentimento de grupo das decisões em grupo. Que a nossa opinião ela seja menor do que os interesses por Cristo na casa espírita. Então, um dos maiores desafios, não sei aqui como é, mas pelo menos lá na UEDAC, na ABE onde eu participei, na ABRASE, na FEB, na associação comunitária, no templo lá na igreja do pastor, sabe qual é a maior dificuldade? É na hora da eleição, na hora da escolha do pastor principal, na hora da escolha do vigário, do bispo, na eleição do Papa. A fumaça chega a sair preta. Né? Você já sabe que o negócio está fervendo ali. É porque é a hora da disputa, das vaidades, das ambições pessoais sobre o coletivo. Então você vê os grupinhos se arrumando. Você quer ser o quê? Porque eu vou ser presidente, estou precisando de um vice-presidente, um tesoureiro. Aí sai aquele bochicho dentro da casa espírita, montando chapa, trabalhando nos bastidores, colocando de escanteio aqueles que pensam diferente, que não está dentro da sua proposta. Aí a gente traz o que deveria ser uma simples imposição legal, porque a Casa Espírita, como associação, está submetida à legislação das associações e tem que ter eleição, é uma imposição legal, não é uma escolha do trabalhador espírita, da Casa Espírita, dos diretores. Então, aí o que é que ocorre? Aparecem aquelas divergências. Há casas que não tem problema nenhum com isso. As pessoas estão gostando do trabalho, o dirigente está fazendo a sua parte de sacrificar seu tempo, seu trabalho, sua diversão, seu lazer, e está se doando ali. Vai ter casa espírita que ninguém quer ser dirigente, porque ninguém quer estar abrindo porta, fechando porta, ligando lâmpada, desligando lâmpada, arrumando cadeira, chamando, fazendo isso. Tem lugar que ninguém quer isso. Tem lugar em casa espírita que simplesmente não tem quem faça isso. Porque aqui não tem salário para o dirigente. Na casa espírita ninguém ganha por isso. É diferente de um padre que tem o seu salário, do pastor que tem o seu salário, e aquele é o negócio dele. Além de ser o tempo religioso que ele cumpre a missão, ele tem um salário muito bom para fazer aquilo. Você vê os padres hoje, os pastores, sem nenhuma crítica, sem não ter mérito, você vê eles com uma Amarok do ano, uma Hilux, né? Uma casa muito boa, um apartamento muito bom, viaja, faz tudo. Então, o pastor, o padre, eles têm, além da função religiosa, eles têm uma necessidade de sobrevivência e viver também. Na casa espírita, a gente sai do trabalho, depois de 8 horas de trabalho, a gente sai, às vezes, sem jantar, vai direto para a casa espírita, abrir o centro, acender as luzes, preparar a casa espírita para receber as pessoas gratuitamente, sem receber um centavo por isso do contexto financeiro. E ainda bota o dinheiro na mão no bolso para pagar a água, a luz, quando falta o dinheiro de doação. Então é diferente. Mas nas casas espíritas maiores, em federações, em associações, as pessoas estão ali porque também, às vezes há uma divergência, uma disputa mais forte pela direção, pelo fator exposição pessoal. Não é por dinheiro. É, então, um grande teste para essas pessoas, porque o fator exposição pessoal é muito forte. Eu quero ser o presidente dessa instituição, né, porque por algum motivo desperta alguma vaidade. Não recebe nada de salário, né, vai ter muita dor de cabeça, vai ter muita gente cobrando isso e aquilo dele, toda a fraqueza desse presidente, coitado, é visto, né?
Se a pessoa é um ser humano comum que está na cadeira ouvindo a palestra, é uma coisa. Mas se é um dirigente espírita, tem outro peso tudo que ele faz. Um palestrante espírita também. Então, a gente vai ali para pagar promessa. Vamos dizer assim, comparando com a realidade do que a gente vive do católico. É pagar a promessa, é descer do joelho e subir do joelho da escadaria, da penha. Por quê? Você não vai ganhar nada. E ainda corre o risco de envolver-se na vaidade, numa ambição, no poder e comprometer sua reencarnação. Ainda corre esse risco. Na hora que você subir a vaidade, porque é um diretor, porque é o médico principal, ou quer ser o médico principal, quer ser o palestrante que está na escala todo mês. Tem gente aqui para você que não confia em ninguém. Tem gente que liga para mim que faço escala lá na União Espírita, na vovozinha. Você não me escalou esse mês. Eu estou de olho, viu? Aí eu digo, mas como é que foi? Não teve naquele dia que tem outras pessoas na fila? Não, mas eu sou mais antigo na casa. As pessoas querem ter esse espaço, né? E querem estar ali, às vezes é pela vaidade, às vezes é porque quem está comprometido tem um lado que eu quero ajudar, eu quero fazer, só que se pensa que eu estiver trabalhando. E a gente tem que dizer, não, mas tem outras pessoas que estão querendo. Então, vejam que o ser humano, na casa espírita, ele tem as mesmas fragilidades da vida lá fora. Mas aqui dentro, ele está envolvido por um propósito nobre. Todos os religiosos, todos os políticos que lidam com cargos, pessoas, vocês vejam as brigas que tem por cargos comissionados nas prefeituras, no governo do Estado, no governo federal. Esse povo se mata e mata por um cargo desse. Aí você vai atrás, diretor de uma escola, confusão, fazendo campanha, brigando com os colegas para ser eleito diretor. Aí quando você, como é que você foi eleito? Querendo um cargo comissionado, vai ganhar R$200 a mais. R$200 a mais, aí acabou a amizade com um, acabou a amizade com o outro, chamou palavrão, brigou. Depois vai ser diretor de quem? Que ninguém vai atender a ele. Diretor de quê? Que exemplo ele vai dar para o menino na escola falando mal dos outros para poder ganhar eleição? Então, é um risco que a gente corre quando quer ser mais do que a gente precisa ser. É ganhar a vida e perder a alma das coisas. Então dizia lá na Bíblia, é melhor a gente perder um olho, perder um braço, uma perna, do que perder a alma, do que perder a nossa vida. São essas coisas, porque a gente conquista coisas materiais e posições, mas perdeu a alma naquela conquista. Perdeu, não valeu de nada. Uma das etapas de sua vida foi perdida. Então o centro espírita é a unidade fundamental do movimento espírita. É ele que é esse centro irradiador de tudo que é o espiritismo. O essencial para o equilíbrio do centro espírita é a perfeita comunhão de pontos de vista e de sentimentos. Uma equipe afinada, um interesse comum. A cordialidade recíproca. Tem pessoas, a gente conversava com a Cristina, no evento que eu conheço recentemente, um encontro de trabalhadores. Aí, para discutir o que? O passe. Aí um diz assim, o passe é a simples imposição das mãos. Não precisa de mais nada. Que é isso, rapaz? E o passe expressivo? E o passe assim? E o passe... Aí surge aquela divergência, né? As pessoas perdem a cordialidade recíproca. Porque cordialidade está no gesto, está na palavra, está no olhar. Ninguém pede licença para falar, toma a palavra do outro, atravessa, corta, atropela. É falta de cordialidade. Quando a gente diz assim, eu não gostaria de falar, vou me inscrever para falar, isso é cordialidade. Se inscreveu para falar, o dirigente anotou a sua vez, aguarde. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Repare como é profundo isso.
e um único desejo, o de instruir-se e melhorar por meio do ensino dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. O único móvel, o único interesse real nosso numa casa espírita é o de melhorar-se. É o de nos melhorarmos através dos ensinos dos Espíritos, do Evangelho, dos conselhos dos Espíritos. Então, é escola, é posto de atendimento fraterno. O Centro Espírita faz esse papel também. É um espaço de convivência de crianças, jovens, adultos, idosos. É um ambiente de trabalho na vivência do Evangelho, no socorro aos doentes, no tratamento mediúnico, no esclarecimento e orientação dos espíritos perturbados, no tratamento, no amor, no gesto, nas palavras que orientam os obsessores e os obsidiados. Um local de paz, de união, no amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como dizia Jesus. Se esse espaço não for construído com fidelidade ao que a gente realmente acredita, a gente vai ter sempre a imposição. Tem pessoas que dizem assim: o dirigente tem que ser firme, tem que ter pulso firme. Ou seja, tem que ser autoritário. Por quê? Porque ele acha que todo mundo é mal educado. Todo mundo ali não sabe se pronunciar em público, não tem comportamento devido. Aí precisa de alguém autoritário para colocar a pessoa no devido lugar. Mas já foi esse tempo. A gente precisa viver no centro espírita a dimensão do amar-vos uns aos outros. A gente não precisa de alguém puxando a nossa orelha. A gente não precisa de alguém mandando a gente se calar, no sentido de não ter educação. A gente precisa ter educação. A gente não precisa eleger um diretor para puxar a orelha da gente. Não é estranho isso quando uma pessoa diz isso para mim lá na casa, que precisa de uma pessoa que tenha pulso, que saiba impor, que a casa precisa da organização. Eu digo: olha, eu não preciso de um tipo desse. Eu quero alguém que venha aqui construir ainda mais um ambiente de bom relacionamento, de amor, de afetividade, não é, que esteja sintonizado com a espiritualidade superior, para a gente construir um caminho de paz e harmonia. Isso é um desafio para a gente, como participante, e para o dirigente. Essas pessoas que dizem assim que precisa de um dirigente assim, é porque ela quer abrir mão de ela ter um compromisso com ela mesma de ser educada, respeitosa, amorosa. Aí ela atribui a alguém para fazer isso por ela, para dar lembrando a ela que ela precisa ser assim. Não é por aí. O centro espírita é a universidade da alma, lembrando o que dizia André Luiz. A educação da alma é a alma da educação. Então, a universidade da alma, porque aqui é o local onde os espíritas se reúnem para trabalhos e estudos doutrinários. É a unidade fundamental do movimento espírita. Não se diz que a família é a pedra fundamental da sociedade. O centro espírita é a pedra fundamental do movimento espírita. Já a universidade é o termo que dá a ideia de um centro, unus, voltado, versus, para a pluralidade de objetivos. Uma ideia, pois, de unidade na pluralidade. Veja que frase interessante. Por que o centro espírita é uma universidade? É uma escola. Porque é daqui, nesse contexto de diversidade e complexidade, que a gente se torna uno, o centro espírita, para lidar com essa pluralidade. De diversidade de opiniões, de caracteres, de evolução. Cada um da gente aqui está num estágio diferente no caminho da perfeição. Eu posso estar lá no primeiro degrau, você pode estar no último, na faixa da terra, e a linguagem que você entende eu não entendo. Então o Espiritismo é a unidade nessa diversidade, para oferecer a cada um, na sua diferença, o sentido, o caminho, o significado de estarmos aqui. E para encerrar, dentro do horário, daqui um pouquinho, estamos encarregados, o Centro Espírita e nós espíritas, estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Olha que responsabilidade. E Jesus dizia isso lá no anúncio do Consolador, quando ele dizia: é preciso que eu vá, porque se eu não for,
né? Ele não poderá vir. Indo, eu vos enviarei o Consolador prometido, para que ele vos faça relembrar de tudo o que falei e acrescente outras coisas que eu não posso dizer ainda. Então a gente tem esse papel, como espiritismo, como centro espírita, de dizer e de revelar coisas que Jesus não pôde dizer à época dele. Quando se tentou falar sobre isso na Idade Média, o que foi que a sociedade fez através de suas instituições? Queimou as pessoas, prendeu, torturou, matou, calou, emparedou. É quando a pessoa, dentro da família, era alguém que não acreditava na Igreja Católica, eles chegavam, botavam num ambiente desse e passavam a parede, chamavam de emparedar. A pessoa morria lá dentro, sem água, sem comida, sem nada. Então, a Idade das Trevas, a Idade Média, foi chamada de Idade das Trevas, porque não se admitia o diálogo, não se admitia a diversidade das crenças, não se admitia qualquer comportamento que não fosse aquele preconizado por uma instituição maior, mais forte, sob o domínio dos reis ou do Papa. Então, meus amigos, quando surgiu a imprensa, na idade do século XVII para XVIII, que foi a Revolução Industrial, era um momento propício de surgir a ideia espírita, porque depois que os jornais surgiram, mesmo com todas as suas dificuldades, ninguém mais conseguia segurar uma revista, um livro na mão, proibido. As ideias fluíam. E Paris era aquele farol da humanidade. Tudo que de novo, de belo, de iluminação, de luz, de novidade, partia de Paris, na França. Então, para lá foi o 14 bis, que surgiu no Brasil, em Santos Dumont, mas somente que foi dado o conhecimento foi para Paris. Ali também, os fenômenos de Hydesville, em Nova York, fenômenos de espíritos batedores, que chamavam a atenção da comunidade junto à família Fox, chamaram a atenção também dos investigadores lá em Paris, em 30 de março de 1848. Mas somente tornaram-se conhecidos do mundo quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, em Paris. E dali as religiões, ao questionarem aquela obra que surgia, quando Kardec começou a mandar os livros para outros países, na Espanha, o bispo de Barcelona, sendo informado que chegavam livros dos espíritos na alfândega de Barcelona, ele segurou os livros para que ele investigasse. E ao investigar, vendo que eram espíritas, ele determinou que fossem queimados em praça pública, que se tornou o Auto de Fé de Barcelona. Esse auto de fé poderia ter sido questionado juridicamente por Allan Kardec, e ele falou sobre isso. Ele disse então, na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que lembra o nome daqui, né, da SEE, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro espírita do mundo, criado por Allan Kardec. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criada em 1º de janeiro de 1858. Então Kardec queria questionar juridicamente o bispo de Barcelona e retomar suas obras, porque ele não tinha o direito de queimá-las diante do direito internacional, já que eram obras de outro país que tinham sido enviadas como destinatário. E os espíritos disseram, não, você até tem esse direito, mas deixe que ele queime. Porque essas obras queimadas dessa forma servirão muito mais aos propósitos da divulgação que nós desejamos fazer. E Kardec suspendeu a ação jurídica e aguardou. E contam as pessoas que assistiram ao Auto de Fé em Barcelona que o bispo veio pessoalmente com sua autoridade e seus mandatários, trazendo as 300 obras que foram enviadas por Allan Kardec, espalhou-as no centro da praça e ateu o fogo. À medida que o fogo ia consumindo os livros de cima e eles iam mexendo um pouco, as folhas voavam, e as pessoas agarravam uma folha, outra, alguém correu, tirou um livro de dentro do fogo para saber o que era que o bispo estava queimando, e chamou tanta atenção na imprensa, e foi tamanha
a discussão sobre o assunto, e muitas outras obras depois foram feitos períodos e Kardec pôde então avaliar que os espíritos estavam certos em não promover a ação e deixar que o alto tivesse confiança. Então, meus amigos, muitas vezes a gente vai se submeter como Joana d'Arc ao fogo da Inquisição, nossos livros poderão ser queimados. Em pleno século XXI é possível que sejamos discriminados numa cidade pequena com esperança por um ou por outro, mas tenham certeza de que nada acontece por acaso. E que a gente deve, com honradez e dignidade, caminhar de fronte erguida e com humildade, e com a serenidade de compreender que cada pessoa na Terra caminha segundo seus próprios passos, suas ideias, seu coração, mas somente cada um responderá somente pelos erros que tenha cometido, e não pelos erros que alguém cometa sobre ele. De tal forma, assim, o Espiritismo nos ensina que a casa espírita é a sede dessa luz que irradia para todos, e que nós, como espíritas, devemos nos enfileirar na obra da caridade no centro espírita como aprendizes, mas sabendo que somos aprendizes comprometidos com essa verdade, que precisamos realmente pegar a alça, né, dessa grande árvore, dessa gigantesca barca que é uma casa espírita, e somarmos o nosso esforço para que ela navegue bem. Tem tantas atividades na casa espírita, da evangelização infantil, coordenação de grupos de jovens, trabalho mediúnico, o passe, a arte espírita, as palestras, grupos de estudos, a panfletagem, a divulgação, a confecção de cartazes, a sensibilização da comunidade, o atendimento psicológico, terapêutico espírita, a gravação e a reprodução de imagens, a doação do recurso financeiro que vai viabilizar esses projetos. Há mil e uma formas de cada um da gente se inserir nessa grande construção coletiva. E não fiquemos de fora. Não nos coloquemos na casa espírita, sentados como observadores de uma cadeira, esperando que as coisas aconteçam. Observemos os pedidos que partem daqui, dos trabalhadores, dos pedidos de voluntários. Como é que está acontecendo isso na casa espírita? Onde eu posso servir melhor? E nos inscrevamos nesta grande seara do Espiritismo a serviço de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e mantenha essa casa por muito mais que 20 anos além, servindo aos interesses da grande comunidade de esperança e vizinhança, promovendo a fraternidade, o amor, o diálogo, a espiritualização das pessoas a partir do nosso trabalho de união, de fé, de caridade, a serviço de Jesus. Que Deus nos abençoe.